Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre dramaturgia, leitura, identificação e interpretação. Eu quero que vocês tenham o máximo de carinho possível, não cuidado, mas carinho possível, por quê? Porque a gente está entrando numa área paralela entre gramática, interpretação de texto, teatro. Por quê? Porque na hora que você pega num vestibular um livro que não tem o formato tradicional dos livros ou dos textos que vocês leem e tem o formato do texto teatral, a pessoa diz assim, mas o que é que eu estou lendo? Por quê? Porque o formato do texto teatral, a dramaturgia, ela permite uma série de interpretações, porque normalmente ela foi escrita num formato bidimensional, papel, e depois ela vai para um outro sistema, que é a montagem de cena, dramaturgia. Aí vem uma coisa importante, que é como você faz a interpretação disso, como quem cria a cena faz a interpretação e como eu poderia imaginar essa cena se eu fosse o diretor ou se eu fosse o ator. Vamos começar pelo básico. Drama. A palavra drama e dramaturgia não tem a ver com aquela impressão que vocês têm. A pessoa é dramática, ela é exagerada. Eu já expliquei isso quando a gente falou em romantismo. Pesquisa nesse vídeo da gente, nossa aula sobre teatro romântico, que a gente vai trabalhar mais sobre isso lá. Mas aqui, a dramaturgia é justamente a percepção que você tem do texto escrito e a transposição dele para a montagem da cena. Né? No teatro, você tem uma linguagem. No cinema e na televisão, nas plataformas de streaming, apesar de você ter atores, há uma linguagem diferenciada. Mas as três trabalham com o processo de dramaturgia, ou seja, transformar texto em cena a partir da interpretação pessoal. Então a gente vai dar o início desse processo. As obras são escritas especificamente para representação e dessa maneira o texto escrito vem num outro formato. Então você não vê ou não identifica aquele livro tradicional, onde você tem uma história contada, uma novela contada, uma crônica contada. Você tem um texto onde existem diálogos, onde tem o nome de um personagem e o nome de outro, e cada um fala uma coisa específica. Para algumas pessoas que leem, não sei se é o caso de vocês, mas o meu é assim, eu vou lendo, ou então alguém vai falando, até que chega a ser constrangedor. A pessoa vai falando, vai passando a imagem na frente mentalmente. Eu sei que alguns de vocês passam por isso. Esse é o processo do imaginário da dramaturgia, porque quando alguém cria a cena, quando alguém interpreta a cena, aquela cena que está escrita, ele vai passando por esse processo. Então, ele difere da escrita comum literária, por quê? Porque ele tem um dramaturgo, que é o autor da peça, ele tem a história, que é a peça em si, ele tem os personagens que fazem parte da peça, entre outras coisas. Por exemplo, aqui é a cena de um espetáculo que a gente montou, minha companhia de teatro, chamado Amor com Amor se Paga. Nós pegamos o texto, a proposta era essa, pegamos o texto do século XIX, de um autor chamado França Júnior, e não modificamos nenhuma palavra que ele escreveu no século XIX. Espera aí, professor, então o texto tinha palavras que talvez fossem gírias no século XIX, com certeza. Mas a gente conseguiu atualizar, ou seja, criar uma dramaturgia para que quem entendesse visse que era uma comédia que foi escrita e que é muito engraçada até os dias de hoje. Então, isso é a dramaturgia. Eu transpor o texto que está escrito para a cena. A dramaturgia não está relacionada somente ao texto teatral. Né? Ela está presente na obra escrita com o intuito de você criar histórias. Roteiros de cinema, roteiros para novelas, roteiros para séries, ideias. No cinema, geralmente é chamado de roteiro. No teatro é chamado de texto, texto teatral. Quais são as características desse texto teatral? Qual o gênero dele? Quais os principais expoentes? Por que a gente deve começar a ler dramaturgia? Porque você tem uma possibilidade, inclusive talvez aí de se apaixonar pela leitura, porque ela não é o padrão tradicional que você tem. A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht. Brecht é realista, né, e ele trabalha com teatro épico. Né. Essa peça aqui, ela seria perfeita para a gente trabalhar no dia de hoje, onde alguém da ciência diz que a ciência é válida. Não sei se vocês fizeram a comparação. Literatura, teatro e dramaturgia. Lendo, eu apenas acesso um livro, mas esse apenas acesso o livro já te leva a um mundo gigantesco. Teatro, você pega esse livro e transpõe o teatro para uma experiência sua, comum, personificada, vivencial, né, física.
Livro ficcional, ele estimula a imaginação e introspecção. A peça de teatro, ela coloca esse processo numa, num patamar mais próximo, mais físico. E alguns de vocês até conseguem entender algumas coisas na hora que você vê a peça de teatro, né? A minha companhia de teatro, a gente tem uma coisa que adora fazer, pegar livros, geralmente que são do vestibular ou dos vestibulares, e transformar em cenas curtas para que os alunos possam visualizar. Olha só, a dramaturgia desse texto. É possível, professor? Com certeza. A leitura individual, ela estimula essa introspecção. Uma leitura coletiva seria uma peça de teatro. Só que você não vai ler. Pode até fazer uma leitura dramática. Você vai visualizar aquela estrutura textual. E mais legal ainda, quando você conhece o texto e você começa a ver a montagem do autor, do diretor, a partir daquilo. No cinema, tem muita gente que tem um problema grande, porque tem um livro e a adaptação do roteiro do cinema, a partir desse livro, nem sempre fica. Gente, você tem um livro de quase 500 páginas para fazer virar um filme de 1h30, 2 horas. Vocês não estão pedindo muito, não. Dramaturgia e drama, né? Ele possui um sentido amplo. O restrito se designa em diversos tipos de teatro, né? Há um conflito, os personagens discutem, eles brigam. Então, eu vou ver tudo aquilo que eu li num texto teatral, né? O dramaturgo inglês George Lillo e o alemão Ephraim Lessing, eles são os primeiros a trabalhar com esse conceito de entender a dramaturgia como uma transposição. A leitura dramática, por exemplo, que é um termo que é utilizado no teatro, é quando você pega esse livro, esse texto, e a gente sai da leitura branca. O que é leitura branca? Leitura dramática do espetáculo Flor de Mandacaru. Leitura branca sem intenção emocional ou intenção dramática. Leitura dramatizada, quando eu começo a colocar intenções, cargas emocionais, significado nas palavras, uma pessoalidade, até criar uma personificação desse texto. Professor, na prática, eu vou partir dos gêneros teatrais, eu vou trabalhar principalmente o desenvolvimento cultural, né, entre outras coisas na dramaturgia. E aí eu vou chegar no princípio básico, que é o princípio do teatro. Eu vou escolher os gêneros, a tragédia, a comédia, né, o musical, o teatro experimental, o teatro realista, o pós-dramático, que o texto já foge um pouco. Aí a gente vai trabalhar na situação. Um livro que alguns de vocês já devem ter visto, pelo menos referência na aula de literatura, O Alto da Barca do Inferno. Vocês sabiam que O Alto da Barca do Inferno é um livro de comédia? Não é comédia, mas ele tem um tom de comédia, de deboche. Mas, professor, quando eu leio aquilo, eu não consigo entender, porque o teu processo de leitura, né, no que trata da dramaturgia, para a identificação, ainda não é o suficiente. E o objetivo é esse, ver esse texto dramático de uma maneira diferente. Porque quando você pega o Alto da Barca do Inferno, ele está na forma de texto teatral. A Farsa de Inês Pereira, né, de Gil Vicente também. Ele já trabalha com outra situação. O texto foi escrito com uma estrutura bem simplória para o período. E aí quando você olha assim, professor, mas não consigo entender nada. Tente traduzir, tente imaginar o que ele queria naquela época. Tente dramatizar essa cena. Pois é essa a ideia. Entre a Missa e o Almoço, uma comédia de costume de Arthur Azevedo, montagem nossa também, onde a gente brincou, né, com os estereótipos que o Arthur Azevedo fez naquela época. Né? Mulheres fofoqueiras que sentam para conversar sobre a vida dos outros, onde elas mesmas são os próprios alvos. E ele fazia isso muito bem. E o texto vem na forma de leitura de texto teatral e há uma montagem mental da dramaturgia muito fácil. O espetáculo geralmente precisa ser texto teatral ou dramático. Ele apresenta enredo, personagens, tempo, espaço, atos e cenas. Todos esses elementos vocês encontram na aula sobre elementos de linguagem do teatro, certo? A lição de botânica, eu vou colocar, já falei sobre esse texto aqui, vou colocar novamente porque ele mostra umas coisas bem interessantes. As cenas, como é o formato de um texto teatral? Eu tenho dois personagens em cena, a Helena e a Cecília. Então, eu vou fazer uma leitura branca, e à medida que for passando, eu vou montando o tempo dramático. O que é leitura branca? Não vai me agradecer? Cecília responde, pelo quê? Helena diz, não se faça de sonsa. Quer dizer que não sabes o que o barão vem fazer aqui. Isso é leitura branca sem tensão dramática. Agora eu vou colocar um pouco mais de tensão para a gente começar a pensar na personagem ou nas personagens com esta visão dramática. Cena 2, apenas Helena e Cecília em cena. Não vais me agradecer? Pelo quê?
né? Não se faça de sonsa, quer dizer que não sabes o que o barão vai fazer aqui? Ela de forma bem simulada. Aqui? Não. Vem pedir tua mão para o sobrinho em casamento. Helena! A outra imitando. Helena, como quem diz, deixa de deboche. Juro que não amas. Não é isso. Que o amas? Também não. Não escolheste mal. Henrique é um rapaz bonito. Ai, que olhos azuis, como o céu, louro, elegante e inteligente. E bom, uma pérola. Muda todo o contexto quando você começa a imaginar que elas estão falando de um pretendente da Sicília, já com outros olhos. Leitura branca de um jeito, leitura dramatizada de outro, quando você começa a imaginar os personagens. E ainda ela diz: um homem desconhecido vem lá. Pesquise um texto na internet, bem interessante. Você começa a mudar a visão quando esse texto muda o contexto, muda a dramatização, muda a interpretação. Montagem dos saltimbancos, eu coloquei essa imagem aqui, porque você já deve ter escutado falar. A galinha, o cachorro, a galinha, o burro, o cachorro e a galinha, o burro, a gata e o cachorro. Isso é um espetáculo infantil. Só que quando a gente olha o espetáculo infantil, é um espetáculo para criança. Foi escrito pelo Chico Buarque nos anos 70, no auge da ditadura militar, onde a galinha é a operária e quando ela não funciona mais, ela vai ser demitida ou morta, né? Porque os ovos já pararam. O cachorro é o militar que recebe ordens, a patente mais baixa. E quando ele discorda do chefão militar, ele vai ser preso. Né? A gata é artista, que ela está presa e quando ela ganha liberdade, ela vai em busca da própria arte. E o burro, perdão, o cachorro é o militar, sempre eu troco aqui. E o burro, né, é o operário, o trabalhador, aquele que trabalha porque precisa sem questionar. Ninguém, então, tinha prestado atenção nisso. Pesquisem porque são metáforas. Aí eu já mudo o processo de dramaturgia. É um espetáculo infantil, mas tem um quê político, um viés político nele. É bem interessante você perceber isso. Eles não usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, que é justamente um texto onde você começa a entender a dramaturgia, que é esse povo que vai em busca, né, socialmente de justiça. E aí ele diz, farra? Farra vão eles lá na fábrica. Sai o aumento, nem sai esse aumento, nem que seja tiro. Querendo, podem aproveitar o guarda-chuva. Tá furado, mas serve. Eu acho a graça desses caras. Contrariam a lei numa porção de coisas. Na hora de pagar o aumento, querem se apoiar na lei. Eu vou parar bem aqui e vou dar ênfase a essa palavra bem aqui. Pagar com acento. Dramaturgicamente, no texto teatral, eu não preciso seguir a língua culta, porque o personagem fala desse jeito. E eu posso deixar claro no texto que o personagem é simplório, que ele não tem preocupação com essa gramática perfeita, e no texto eu já vou saber que ele fala de uma maneira mais simples, porque o ator, na hora de montar a cena, e o diretor, na hora de dirigir a cena, ele vai já levar isso em consideração. A dramaturgia tem disso. O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, que escreve magistralmente, onde ele mistura estilos, mas ele coloca muito a questão do nordestino, ou a nossa fala nordestinês com muito orgulho, e ele deixa isso num orgulho gigantesco quando ele coloca personagens simplórios e personagens sofisticados. Né? E é óbvio, não dá para a gente falar de Ariano Suassuna sem dizer uma das frases mais fantásticas que cabe perfeitamente para o nosso processo hoje. O fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa. Fica a dica para a gente analisar e interpretar atualmente. Ou uma remontagem de Hamlet, de William Shakespeare, em Chicago, no Teatro Shakespeare em Chicago, onde todos os personagens são feitos por atores pretos, atores negros. E aí quando você se pergunta ser ou não ser, e vou entrar aqui no mérito dos meus colegas de língua, né, a estrangeira, aí Michele, to be or not to be, tem várias traduções. Ser ou não ser, estar ou não estar, permaneço ou não permaneço, that's the question, eis a questão. Não é só uma interpretação que você tem, não é tão inválida ou fechada como a gente imagina. A dramaturgia, no processo de interpretação, ela liberta esse pensamento fechado na caixa, onde você pode ir mais além no processo. A montagem de Antígona, achei maravilhoso, você encontra no YouTube, onde Antígona é essa mulher que vai em busca de respeito num período onde as mulheres não tinham respeito, onde esta mulher questiona num período onde elas tinham que ficar caladas, isso na Grécia Antiga. E aí eles atualizam, onde Antígona vai em busca de dignidade em função de alguém, né, muito próximo dela, o irmão.
Então, quem é Antígona hoje são essas mulheres que lutam pelos seus filhos, pelos seus irmãos, que lutam por serem ouvidas. Gente, é muita coisa para se pensar, né? Tanto que no texto ele diz: para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente e ser flexível não é vergonhoso. Gente, isso aqui foi escrito na Grécia e a gente pode utilizar a interpretação disso hoje, sem problema algum. O que são os espetáculos hoje? O que é a interpretação? Quando você pega, por exemplo, um personagem, vou voltar bem aqui para a gente ter uma noção disso. Vou pegar personagem do Ariano Suassuna, né? Por que os personagens do Ariano Suassuna são gente do povo? Eu quero me questionar o que eu estou lendo, o que isso é interessante para mim. Por que quando vocês assistem uma outra peça de Ariano Suassuna chamada Alta Compadecida, que eu ainda não vi alguém dizer assim, eu não gosto do filme, que na verdade não era um filme, não sei se algum de vocês sabe, era uma série, e essa série foi adaptada por uma emissora daqui do Brasil, e foi condensada, a série virou um filme e todo mundo comprou como filme, mas foi uma série de 6 ou 7 capítulos, talvez mais do que isso, né? O João Grilo e o Chicó. O Ariano Suassuna vai beber na fonte de quem? De uma variação estilística do teatro chamado Comédia dell'arte, onde os dois personagens são personagens simplórios e são personagens que são os trabalhadores, os empregados da casa, mas eles criam a dramaturgia da confusão, as mentiras, as verdades, o enredo hilário, o ridículo de você passar fome e ele brincar com essa própria situação. E a mesma acontece no Santo e a Porca, onde a personagem principal, por incrível que pareça, não é o rico da história, e sim a empregada da casa. Ela ouve, ela novamente repassa, ela ouve novamente, ela faz a própria interpretação, depois ela joga todas as situações, ela cria as mentiras, cria os enredos, separa os casais, junta os casais. Ela é. Peraí, professor, isso parece a moça que trabalha lá em casa que, pois é, na verdade, ela é o gancho principal que vai beber na Comédia dell'arte, que o Ariano Suassuna passa por isso. O professor não sabia disso. Pois é, na hora que a gente começa a interpretar de uma outra maneira, na hora que a gente começa a fazer essa leitura de outra maneira, principalmente no que trata do texto teatral, você começa a ter uma percepção bem diferente. Por que o Ariano Suassuna, os personagens principais dele, sempre são pessoas simplórias, né? E que ao mesmo tempo são paradoxalmente humildes, mas também são estrelas da própria história. Quer dizer, a minha história, a de vocês, pode virar uma obra do Ariano Suassuna. Deixa eu ver. Dramaturgia contemporânea. O que é dramaturgia contemporânea? Né? Se a gente for levar em consideração, vocês consomem muito mais a produção audiovisual, filmes e séries, do que o teatro em si. Então eu estou dando a possibilidade de você pesquisar aí nos canais, em particular no YouTube, que você encontra vários espetáculos que você possa interpretar, leia os textos antes, dá uma pesquisada no texto, né, dá uma lida e vê como é que ficou a montagem. Porque às vezes o interessante é você ter o mesmo texto interpretado de várias maneiras diferentes, com vários autores diferentes, com vários diretores diferentes. Cada um vai te dar uma percepção diferente da coisa. Nosso maior problema no Enem, nosso maior problema nas provas de vestibular e nas provas que vocês fazem, inclusive na escola. Eu leio e eu não sei o que eu estou lendo. Mas isso não aplica somente ao texto escrito. Aplica-se ao que você ouve em música, né? Aplica-se ao que você vê na TV, aplica-se ao que você assiste numa série, aplica-se ao que você assiste no cinema. Todos eles, todos esses processos que eu acabei de falar, têm um processo criativo de uma pessoa, de um diretor, de uma produção, e existe um conceito que é por trás, que está por trás. Será que eu tenho interesse em saber, ou será que eu só estou consumindo, eu só estou consumindo sem me dar conta do que eu estou consumindo? O objetivo é esse. Atualmente, né, a gente tem um nicho que é muito interessante, que eu sou apaixonado, que é o teatro pós-dramático. Pós-dramático, aquilo que vem de... A gente tem uma aula sobre isso, mas eu vou dar uma rápida passada. Aquilo que vem depois do dramático, aquilo que eu não preciso somente ler, mas aquilo que eu posso entender através do que eu vejo e do que eu ouço. O pós-dramático ele permite que você misture as linguagens, onde o corpo fala, o ator, né, ele não precisa só falar, o olho dele, o rosto dele, e tudo passa por um processo diferenciado. Agora eu tenho um gancho a mais, um nicho a mais. Como é que eu vou fazer a leitura disso se eu não entendo exatamente o que está acontecendo? O Bum Meu Boi
é uma representação de uma dramaturgia diferente. Eu não tenho só uma história. Eu tenho uma história e eu tenho dança, eu tenho música, eu tenho tudo inserido, né? E aí, não sei se vocês sabem, é patrimônio imaterial, porque eu adoro falar isso. O teatro de bonecos tem uma dramaturgia diferente que muita gente acha que é só para criança, né? Os nossos mamulengos nordestinos são maravilhosos, porque você tem histórias, inclusive simplórias, do nosso povo contada por bonecos. Né? Que metáfora maravilhosa. Abram o leque de vocês nesse processo de dramaturgia. Professor Marcos Dominici, eu vou finalizar aqui com os nossos mamulengos. Pesquisem sobre isso e leiam mais. Um abraço.